difundido no mundo inteiro, tá? Agora existe YouTube, né, internet, então a gente está aí high-tech para tudo quanto é lado. Os países da América do Sul são caloteiros. É o Corralito na Argentina, é a situação dos precatórios aqui, Venezuela, Uruguai, Paraguai, todos eles passaram por problemas econômicos e as pessoas têm os chamados, nesses outros países da América Latina, os bônus, que são papéis para você utilizar, sabe lá para quê? Sabe para quê? Para vender para outras pessoas, para receberem daqui 30 anos e pagar 10% desse valor que você efetivamente tem. Então é caloteira, a América do Sul, historicamente, é caloteira. E a gente não fugiu disso. Tá? Nessa sistemática, eu acompanhei alguns julgados de alguns ministros à época do julgado do Corralito na Argentina. O que é o princípio da razoabilidade? Vejam, estamos adotando uma medida adequada, eu julgo inconstitucional, mas eu tenho que adequar a inconstitucionalidade a uma relação fática. Apesar que eu esteja, às vezes, e lógico, o controle de constitucionalidade, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, ele chega no Supremo pelo controle abstrato. Que pode chegar pelo controle difuso também, através de um recurso extraordinário, e ser declarada a inconstitucionalidade de um determinado dispositivo, mas quando eu tenho a inconstitucionalidade no controle concentrado, ou esse controle abstrato, através de ação direta de inconstitucionalidade, não é porque eu estou julgando direito que eu não vou adequar os meus fundamentos. Por exemplo, eu sei hoje qual que é o PIB de cada estado, eu sei qual que é o PIB nosso, nacional. Haveria a possibilidade de fazer um levantamento para verificar a real potencialização do pagamento dos precatórios? Porque só falar em receita corrente líquida é fácil. Eu determino lá quanto eu quero para a educação, para a saúde, para o que quer que seja, desconto os tributos, pego uma receita corrente líquida e míseros 2% eu destino para pagamento de precatório. Isso é um absurdo. Eu tenho que adequar isso. Adequar o quê? A real necessidade. Isso é razoabilidade. Não basta falar razoabilidade. Razoabilidade sem saber a essência da razoabilidade, não fale razoabilidade. Não trate em julgados razoabilidade e tampouco em peças processuais em que você está se insurgindo contra alguma determinada cobrança. Não basta essa adequação. Tem que ver a necessidade. O Estado do Pará praticamente tem os seus precatórios em dia. O Estado de São Paulo deve horrores, precatórios desde 1999. Alguns outros estados regulamentaram, trouxeram leis, como o Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio de Janeiro, para que essas dívidas pudessem cair. Então, eu adequo esse PIB estadual à real necessidade desses entes devedores e aplico a razoabilidade no sentido estrito, ou seja, eu analiso o caso fático. E eu tenho uma solução, porque eu tenho números. Qual que é a finalidade de trazermos, no sentido, em controle abstrato, ou nessa ideia de trazer uma impugnação, através de uma ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, a figura do amicus curiae. O amicus curiae é amigo da corte. Eu trago lá, e cada vez mais vem sendo aplicada essa ideia de alguém, outras pessoas, outros profissionais que não do direito, auxiliarem nos julgamentos. Aconteceu isso naquela inconstitucionalidade trazida pelos fetos anencéfalos, onde trouxeram profissionais que diziam: é 100% garantido que essas pessoas vão morrer após o nascimento. Ah, mas uma pessoa durou 2, 3 anos, mas vai morrer. Não tem cérebro. Cérebro, que, diga-se de passagem, nós temos aqui nesse estudo, né, e nessa digressão que estamos aqui fazendo, dois lados do cérebro. Um que atua com emoção e outro que atua com razão. E nessa emoção e nessa razão, nessa emoção, nós trazemos a ideia de sentença. Quando um magistrado dá uma sentença, sentença advém do verbo sentir. Ele analisa o caso concreto e traz, por óbvio, uma emoção, um sentimento naquele julgado. É por óbvio. E aí chega-se a algumas soluções. Quais podem ser as soluções? E aí nós trazemos algumas.
Por exemplo, o artigo 5º da emenda constitucional número 62. Isso não foi julgado inconstitucional. Foram convalidadas todas as sessões de precatório. O artigo 100, parágrafo 3 da Constituição, está em vigor. Existe a possibilidade de eu ceder precatório para quem quer que seja. Eu posso fazer isso. Aplica-se a emenda constitucional 62, por óbvio. E eu dou efetividade à norma. Eu posso dispor do meu bem na hora que eu quero, da forma que eu quero. O que existe ainda? O artigo 6º, que convalidou todas as compensações até a data de 31 de outubro de 2009, e por óbvio que quando chegou aquele recurso extraordinário, que todos nós falamos, o 550.400, que não é mais da relatoria do ministro Aéreos Grau. O ministro Aéreos Grau saiu do Supremo. O ministro Luiz Fux assumiu. Aquele julgado sobre a viabilidade da compensação dos precatórios, aquilo mantém. E vejam, todos os direitos garantidos na Constituição, mesmo que declarado inconstitucionais esses dispositivos da emenda 30 e da emenda 62, nós temos que mantê-los. Mantê-los no que diz respeito a pró-credor do precatório. Por óbvio, eu tenho que mantê-los. Nós verificaremos aqui, que eu estou finalizando, e trarei inclusive uma novidade para vocês. A sessão, como eu falei para vocês, tem alguns julgados. Esse julgado aqui é de 2010, mas tem alguns julgados mais recentes. Mas o texto constitucional é atual, está em vigor. Opa. E esse recurso extraordinário 550 passou para a relatoria do ministro Fux. E vejam, existe um recurso extraordinário com repercussão geral que não deve mais ser analisado pelo 550.400. É o 566.349, que é da relatoria da ministra Carmen Lúcia. E o que existe na repercussão geral? Trago ao Supremo um determinado recurso que ele tem a mesma fundamentação de todos os outros recursos extraordinários, mas eu elejo um, para, a partir do momento que eu julgo aquele, eu tenho efeito para todos os demais recursos extraordinários, através da repercussão geral. E o que eu tenho na sistemática do recurso repetitivo no STJ? A mesma solução. Elejo um recurso especial, julgo aquele e as decisões ficam valendo para todos os demais casos. Tanto que, quando eu trago alguma matéria em recurso repetitivo, que nós demonstraremos aqui, a matéria de recurso repetitivo, todos os demais recursos especiais ficam suspensos até que se analise aquele outro recurso que foi eleito. Ele foi eleito para quê? Para que você julgasse, analisasse e repercutisse perante todos os demais. Quais as matérias? E aí começamos a criar alguns nortes. Cessão é possível, compensação é possível. A solução, ela tem que ser razoável, porque eu tenho que trazer dados fáticos, analisar a situação no caso concreto, eu tenho que verificar a real necessidade do Estado em pagar as suas contas, eu tenho que ver se é adequado ele pagar as contas daquela forma. Claro, sem a má vontade, né? Porque é uma má vontade para pagar a dívida que eu nunca vi igual. É a má vontade. É aquele desleixo do ente público, ou dos representantes dos estados, para que possa pagar suas dívidas. É um absurdo. É o que, no começo da nossa conversa, nós falamos do voto do ministro Carlos Aires Brito. E aí, eu trago para vocês esses dados aqui, que eles são de 2012 ainda, que no CNJ não passou ainda 2013, os dados das dívidas. Os estados e municípios têm uma dívida hoje de 94 bilhões. 70% dos valores estão concentrados na região sudeste e a que menos deve é a região centro-oeste. Vejam que a região norte só tem 3% das dívidas, correspondente a esses 9 bilhões. Seria o quê? 1 bilhão... 1 bilhão e 2 bilhões e 700, é isso? 2 bilhões e 700 só. 2 bilhões e 700. Vejam, apenas 5 estados devem mais do que 3% do PIB. Aí a gente começa a adequar, gente. Razoabilidade é isso. Adequação, necessidade, razoabilidade no sentido estrito, para eu analisar a questão fática e arrumar soluções. Lógico, com força de vontade. Eu analiso esses dados, vejo que 5 estados devem mais do que 3% do PIB e que alguns correspondem a quase 5%. E eu começo a achar soluções. Ou seja, eu chego a uma conclusão óbvia que a dívida não é impagável. A dívida dos precatórios, pasmem, não é impagável.
Não é impagável. E aí nós caminhamos nesse sentido, trazendo as cores da bandeira do Brasil. Isso é importante. No verde eu trago que o nosso PIB em 2012 cresceu. Anualmente cresce o PIB brasileiro. Cresce. Anualmente. O ano passado, que pareceu um ano de crise, o PIB cresceu 0, pouquinho, cresceu um pouquinho, mas cresceu. Totalizou 4 trilhões e 400 bilhões de reais. Aí eu trago esses dispositivos como outras soluções para que nós nos atentamos. E aí cheguemos a algumas conclusões. Devemos chegar a algumas conclusões concretas, onde, por exemplo, o artigo 100 da Constituição viabiliza a faculdade do credor, de acordo com lei, aí precisa ter a força de vontade. Precisa ter a força de vontade de editar a lei para poder criar a casa própria, para quem é credor de precatório, pagar a tua casa, por exemplo. Não só a tua casa, poder pagar uma série de outras dívidas através dos precatórios, mas precisa de lei. Precisa de regulamentação. Eu não posso chegar hoje no banco e falar assim, olha Caixa Econômica Federal, olha Banco do Brasil, eu estou aqui trazendo meu precatório, eu quero fazer uma compensação dos valores. Precisa ter lei. E se tiver lei, com esse crescimento da União, ela pode auxiliar os estados e os municípios para efetuar o pagamento. Porque nós começamos a analisar um quadro mais real. Um quadro de dívidas que podem ser pagas. E aí o parágrafo 16 fala que, a seu critério exclusivo e de forma de lei, a União poderá assumir os débitos oriundos dos precatórios dos estados, municípios e Distrito Federal. Temos, então, como aplicar a Constituição. Temos alguns dispositivos. E vejam, quando os tribunais julgam favorável a compensação, cessão, possibilidade de caução e todos os outros garantia de execução com precatório, existe a possibilidade de você ver a efetividade da Constituição Federal. E que a dívida pode ser paga, sim. E aí, caminhando para os últimos slides, na verdade, acho que são mais alguns só, referente a recurso repetitivo, vou só mencioná-los. Existem alguns recursos repetitivos, e eu vou deixar esse site para vocês. Na verdade, isso aqui já está num site, chama prezi.com. Põe no Google, prezi, P-R-E-Z-I.com, Arthur Hatz. Coloca lá que já sai direto os vídeos, todos os vídeos que eu tenho, entre eles esse aqui. Eu não trago pendrive, nada, dá vírus, tudo, depois leva vírus para casa, ou traz vírus para o outro, aí eu trago vírus para cá, põe. Aí, para evitar isso, já tem agora direto o prezi.com, eu já deixo lá, inclusive, final de palestra, não precisa passar depois e-mail para ninguém com material. Nós estamos aqui exatamente para colaborar com as informações e acrescentar sem dúvida alguma. Então, finalizando, no STJ nós temos recurso repetitivo, onde, por exemplo, os advogados, e aqui temos alguns, podem requerer os seus honorários separados do precatório através de RPV, ou seja, as requisições de pequeno valor. Nós podemos, é esse aqui, recurso repetitivo 134. Nós podemos ainda, no RESP 933081, sim falar em precatório complementar, se não efetivado o pagamento da dívida do Estado, posteriormente àqueles 18 meses. Ou seja, foi orçamentado até julho, deveria pagar até 31 de dezembro do ano subsequente. Nesses 18 meses não pagou, existe a possibilidade, sim, de discutir precatório complementar nessas circunstâncias, porque aí o 19º, 20º, centésimo mês depois, que não pagou. Não se emite nada, não pode emitir precatório complementar, eu não pago minha dívida. Lembrei do seu boneco agora. Não pago minha dívida para a galera, né? É mais ou menos assim, né? É uma piada. É uma piada. O que mais? Temos ainda, em matéria de recurso repetitivo, ou seja, colocou lá, cara crachá lá pro juiz, hein, gente? Colocou lá pro juiz, recurso repetitivo, acabou, tem uma decisão do STJ. Recurso repetitivo. Veja, a sistemática do recurso repetitivo é igual à da repercussão geral. Eleito um determinado recurso, julga-se e para os demais se aplica a mesma decisão. Este outro, sobre a possibilidade de nomeação de bens à penhora
através de precatórios. Aqui vai tratar sobre a substituição, vai falar sobre que o ente público não é obrigado a substituir, mas vai ter a essência da possibilidade de oferecimento quando não houver dinheiro do credor de precatório para pagar a sua dívida, e automaticamente ele poderia oferecer o precatório. Finalizando, portanto, outro RESP, em recurso repetitivo também, sobre a possibilidade de cessão de crédito. Ou seja, não bastasse o parágrafo 3 do artigo 100 da Constituição, não bastasse o artigo 5º da Emenda Constitucional 62, já temos em sede de recurso repetitivo, julgado o RESP 110.2473, sobre a possibilidade de cessão do crédito. Ok? Ainda, a DIN 4357, o ministro Fux, diz o seguinte: depois de reconhecer a inconstitucionalidade da sistemática dos precatórios, ninguém mais quis pagar a dívida. Olha que absurdo. E se discutiu em modulação dos efeitos da decisão do Supremo, que agora é festa falar em modulação dos efeitos. Data vênia, quando eu analiso um julgado nessa sistemática, você verifica o quê? Que o julgado ele é flexibilizado. E aí, eu não entendo que haveria a possibilidade de você flexibilizar a Constituição. Ou se aplica ao dispositivo constitucional e existe a constitucionalidade de uma lei, ou não existe a constitucionalidade de uma lei. Ou é constitucional, ou é inconstitucional. E tucu. Modular efeitos, outra discussão seríssima está aí. A inserção na base de cálculo do PIS/COFINS, se incidiria o ICMS também, foi julgado inconstitucional, querem modular efeito. Quem recolheu PIS/COFINS durante todos esses anos, que era inconstitucional, ter a alíquota do ICMS incluída na base de cálculo do PIS/COFINS, modula efeito. Só daqui em diante agora, PIS/COFINS e importação. Só agora se aplica essa inconstitucionalidade. Um absurdo. E aí o ministro disse o seguinte: assentada a invalidade das regras da emenda 62, e a invalidade de regras que agravem a situação jurídica do credor do poder público, além dos limites constitucionais aceitáveis, não se justifica que os tribunais locais retrocedam na proteção dos direitos já reconhecidos em juízo. É dizer, é possível compensar, é possível ceder, é possível oferecer em garantia, é possível utilizar o precatório, porque tudo aquilo que já foi julgado, eu mantenho. A essência da inconstitucionalidade da emenda 30 e a emenda 62, apesar em que pese uma esteja suspensa pela medida cautelar 2356 e a outra pela DIN 4357, eu não aproveito isso no pagamento dos precatórios, que é uma moratória que é inconstitucional. Agora, no que é benéfico, por exemplo, o artigo 97, parágrafo 10, inciso 2 da Constituição, era maravilhoso. Falava já lá, direito líquido e certo, e desnecessária a regulamentação, podendo fazer a compensação de tributos com precatórios. Aquilo, e aí, data vênia, posição contrária, existe sim a possibilidade de aplicar aquele dispositivo. A essência dele, eu entro nesse julgado do ministro Fux posterior à inconstitucionalidade. E aí, sem dúvida alguma, um tema extremamente interessante, eu sustentei isso, fiz uma matéria na revista tributária número 100, e eu escrevia lá já sobre a possibilidade de compensação de tributos com requisição de pequeno valor. Existe um recurso extraordinário que está com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, analisando a possibilidade ou não de compensação de tributos com requisições de pequeno valor. E aí, essas requisições de pequeno valor, elas podem ser utilizadas, a meu ver, para pagamento de tributos também, porque não se respeita o prazo de 60 dias para pagamento de requisição de pequeno valor. Ao contrário, se paga requisições de pequeno valor em 2, 3 anos. Isso é um absurdo. São valores, muitas das vezes, irrisórios, 40 salários mínimos, 30 salários mínimos, 60 salários mínimos na esfera federal, que não são arcados ou que não são pagos imediatamente como deveriam ser. E aí eu pergunto para vocês, com esse último slide, haveria a emergência brasileira?
E aí eu coloco esse slide justificando com um vídeo para finalizar a nossa palestra. Vamos lá. Tá com a internet ligada aqui, eu imagino, né? Tá som? Não tá com som, né? Precisamos de som. Tem som? Probleminha técnico que vai ser resolvido rapidamente. E vejam, a emergência brasileira vai ser demonstrada neste vídeo da seguinte forma, ok? A emergência brasileira, sobre a possibilidade ou não de eu resolver esses problemas com estes órgãos. Se eu posso resolver o problema com o Poder Judiciário, se eu posso resolver o problema com o Poder Legislativo, se eu posso resolver esses problemas através do Poder Executivo. E vejam, essas normas elas têm que ser publicadas e efetivadas nos moldes da Constituição Federal. Nos moldes do que já foi analisado pelo ministro Fux, aqui, vamos dar... Pode? Vamos lá, para finalizar, emergência brasileira ou não? Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. O sistema é fogo, gente. O sistema é fogo e eu tenho receio de que muitas pessoas venham a morrer, de verdade. Porque, para finalizar o nosso tema, credores de precatórios, na fila de espera de alguns hospitais, com doenças graves, não recebem esses valores que poderiam fazer frente e poderiam fazer uso para curar esses problemas terríveis que vêm surgindo com o passar do tempo, que sem dúvida alguma, com um atendimento digno, com dinheiro no bolso, poderiam ter a possibilidade de pagamento de alguns valores para cuidar, por exemplo, da sua saúde. Quem tem problemas graves, quem sofre de câncer, quem tem problema de HIV, essas despesas são tão altas e que normalmente o precatório ele é muito alto. E aí eu finalizo exatamente nesse sentido, de você poder fazer frente desses valores com a dívida do Estado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, doutor Arthur Hatz, com a sua brilhante, clara e objetiva exposição, principalmente ao demonstrar que a dívida de precatório é pagável, indo além e apontando soluções. Isso posto, eu queria abrir aqui um pequeno espaço para perguntas, e eu pediria que os eventuais interessados levantassem a mão, e as nossas sempre diligentes assistentes chegarão o microfone aqui para que todos possam ouvir. Senhor presidente, parabéns pela iniciativa, parabéns também ao palestrante pelas substanciosas lições. O meu nome é Sérgio Ribeiro Cavalcante, sou advogado militante aqui em São Paulo. A questão das despesas que os advogados têm em acompanhar durante anos a fio este calvário dos precatórios. Agora, eu tenho observado que muitas vezes as despesas que os advogados têm superam em muito os créditos, eventualmente, dos credores de precatórios. Isso está gerando confusão, porque o cliente diz não entender, mas entende, e às vezes acabam taxando o advogado que durante muitos e muitos anos é criminoso, que ficou com o dinheiro dele, e ele faz questão de não entender que as despesas, que não tem nada a ver com os honorários já contratados,
não tem nada a ver. E se o advogado vai até a requisição daquele numerário, o cliente agora passa a investigar via internet o andamento do processo e exige que o advogado entre com todo tipo de recurso cabível, o que é considerável, razoável, na medida em que essa emenda constitucional teve a sua constitucionalidade discutível, né? De maneira que, ao receber eventual crédito, agora o fenômeno mudou. As despesas que o advogado teve, sem prejuízo dos honorários contratados, superam em muito o eventual crédito do, aspas, cliente. Muito obrigado. Qual seria, dentro da sua sugestão, acho que é de legislata, né? Para este impasse, depois de tantos anos de trabalho? Muito obrigado. Eu acredito que haveria a necessidade do colega analisar alguns pontos interessantes. Por exemplo, hoje com o processo eletrônico, e claro, onde couber, haveria já uma diminuição de custo de uma forma muito significante. E aí a tecnologia ela vem exatamente para trazer essa benesse ao profissional, que sem dúvida alguma tem que se deslocar, arcar com valores, às vezes transporte público, às vezes o próprio carro, estacionamento e tudo mais. Outra solução, às vezes, eu acredito que seria a contratação de despesas, e em regra os colegas contratam e colocam em contrato despesas de análise de processo, que o cliente ele tem que arcar com essas despesas se você contratar isso. Agora, não contratado é um ônus do profissional. Eu entendo o que o colega diz, eu entendo que existe aí uma situação aberta, mas é uma situação mínima. É uma situação que, se pegarmos aí o percentual desses valores que ultrapassam o que efetivamente tem para receber, eu acredito que não são muitas ações. Agora, é um ônus. Todas as vezes que nós entramos em algo para discutir, para trabalhar, para uma responsabilidade que nós temos que assumir, existem os ônus e os bônus. A gente tem que analisar o que de fato vale a pena e como conduzir isso. E, infelizmente, é o ônus do trabalho do profissional, que tem que arcar com uma advocacia de perfeição, em contrapartida, em muitas das vezes, praticamente empatar entre recebimento de valores e o que efetivamente gasta. Por isso que aquele dispositivo da correção de valores através de caderneta de poupança é uma aberração, porque corrigir os valores que devemos receber com índice de caderneta de poupança não tem o menor sentido, inclusive fazendo frente ao que o colega coloca. Posso complementar? Claro. Um outro auxílio, mecanismo que se tem, são as ações plurimas, quer dizer, nas ações que os valores são pequenos e são repetidos, tentar agrupar pessoas, com que se dilui as custas. Isso é um mecanismo muito eficaz e presente, quer dizer, sempre, claro, que houver a mesma situação jurídica para várias pessoas, né? Feriu o princípio que ele não pode se beneficiar da própria torpeza dele. Recentemente, eu li aqui pela página da OAB que um advogado, ele trabalhou durante muitos anos, e houve falecimento, não tenha dúvida, e os herdeiros da nova geração questionaram o trabalho dele. E por uma falha
no sistema do Tribunal de Justiça, me parece que aqui do Estado de São Paulo, detectaram o valor da ação, 600 mil, interpretaram como reais. Bom, depois de indiciado, provado, etc., aquilo era em outra unidade monetária que nós tínhamos, que eu não me recordo agora, anterior ao real, eu não sei, era cruzeiros. O fato é que deu 30 mil reais. E ele pagou, repassou proporcionalmente, o inquérito foi, foi suspenso, enfim, não foi crime nenhum. Veja só que absurdo. Mas e as agruras que ele teve que passar, se defender? Claro. Por isso que eu coloco o colega que a melhor solução é uma cláusula contratual, porque normalmente o precatório para receber do credor propriamente dito é muito maior e muito mais significativo do que o do profissional. E que, inclusive, temos essa discussão para recebimento em RPV, requisição de pequeno valor e muito mais rápido. E aí contratar com o cliente essas despesas que realmente não é ônus do profissional, desde que contratado. Seria inverter completamente os valores, né? Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Por favor. Bom dia, doutor Arthur. Um segundinho, por favor. Com a permissão do colega. Bom dia ao colega que preside a mesa, bom dia aos demais colegas. Eu sou o Rodrigo